Olá pessoal, de volta aqui, agora com a nossa aula 5 de Direito Administrativo, dando continuidade ao estudo da licitação. Então nós vimos na aula passada que nós temos 5 modalidades. Nós temos a modalidade concorrência e pregão, que nós já tratamos, e agora vamos ver as outras 3. Concurso, leilão e diálogo competitivo. Muito bem, concurso. Concurso é a modalidade de licitação que a administração pública utiliza toda vez que ela quer obter um trabalho técnico ou científico ou um projeto arquitetônico, por exemplo. Então, a administração pública realiza um concurso para que os interessados apresentem os seus trabalhos, os seus projetos, e a administração vai escolher o melhor deles. Não é para adquirir um bem, para prestar um serviço e nem para realizar uma obra. É apenas para selecionar trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, projetos arquitetônicos, para depois a administração pública utilizar isso ou não. Então, o concurso tem esse intuito. E, em troca, a pessoa vai receber um prêmio. Pode ser um prêmio em dinheiro, pode ser a publicação daquele artigo numa revista científica, né? E aí pode ser uma medalha, né? É muito comum concurso de monografia da Receita Federal, ou então se a administração pública quer construir uma ponte, e aí abre um projeto, abre uma licitação, né, da modalidade de concurso para escolha do melhor projeto arquitetônico daquela ponte, e aí escolhe, e aí realiza, dá um prêmio para o vencedor e fica com aquele objeto, com aquele projeto, né, que é o objeto da licitação, para realizar posteriormente aquela obra. Inclusive Brasília foi construída com base nisso, né? Foi uma licitação da modalidade concurso que escolheu o projeto de Lúcio Costa, o projeto urbanístico de Brasília. Então, ela tem esse intuito. Não confundam o concurso, modalidade de licitação, com o concurso público para servidores públicos, né? Para serem selecionadas pessoas para ocuparem cargos públicos. Isso é outra coisa. Esse é outro concurso. O concurso aqui é para selecionar trabalhos e projetos. Isso é importante ficar claro, tá? Então, essa é a modalidade concurso. Modalidade leilão. Modalidade leilão é aquela destinada para alienação de bens públicos. Então, em regra, toda vez que a administração pública quiser vender bens públicos, sejam bens móveis ou imóveis, ela tem que realizar leilão. E o leilão é aquele tradicional, né? As pessoas comparecem e vão dando seus lances. Quem dá mais? Quem der mais, leva aquele bem, tá? Então, leilão tem sempre esse caráter. Alienação de bens públicos. A regra é que é obrigatória, tá? Existem exceções na lei. A lei traz situações nas quais a administração pública pode, por exemplo, doar os bens. Mas esses são casos bem específicos. São quando são bens de menor valor, que não servem mais para a administração, ou ela pode doar para entidades que prestam serviços sociais. Ou seja, direciona também para uma finalidade pública. Mas, em regra, toda alienação de bens públicos tem que ser feito por meio de leilão. Então, a administração pública elabora um edital, é contratado um leiloeiro oficial, ou então algum servidor da administração faz essa tarefa, e aí o vencedor do leilão adquire aquele bem que está sendo leiloado, né, que está sendo alienado pela administração pública. É importante lembrar que, no caso de alienação de bem imóvel, bem público imóvel, é necessária autorização legislativa prévia. Então tem que ter autorização do Poder Legislativo autorizando a venda, a alienação, né, melhor dizendo, de bens públicos imóveis, tá? Então o leilão se destina a essa finalidade. E por fim, diálogo competitivo. A quinta modalidade de licitação, que é uma modalidade nova, foi incluído pela Lei 14.133 de 2021. E ele se presta para quê? Vocês lembram que eu falei que quando a administração pública quer contratar para adquirir um bem, por exemplo, ou contratar para prestação de um serviço, ela especifica o objeto da licitação. Então a PM quer comprar carros, ela especifica lá o modelo de carro que ela quer. Determinado órgão quer contratar a prestação de serviço de limpeza. Ela vai especificar no objeto qual o serviço que ela quer. Essa é a regra. Só que existem situações nas quais a administração pública tem uma necessidade, seja ela precisa de um bem, precisa de um serviço,
tem essa necessidade, mas ela não sabe que bem vai atender aquela necessidade que ela tem. Que serviço vai atender aquela necessidade que ela tem. Se ela não sabe qual bem, qual serviço que ela tem que utilizar, ela não tem como especificar o objeto. E aí ela não poderia realizar a licitação. Por isso surge essa modalidade de diálogo competitivo, que é justamente aquelas situações que a administração pública não tem como especificar o objeto que ela deseja, mas ela chama interessados para dialogar, para conversar. Daí o nome, diálogo competitivo. Para conversar com esses interessados e, com base nessa conversa de interessados, né, ou seja, empresas que atuam naquele ramo, por exemplo, que a administração pública tem um interesse, elas propõem para a administração, olha, para atender a sua necessidade é esse objeto aqui. Para atender a sua necessidade é esse serviço aqui. E aí a administração pública, obtendo essa resposta dessas empresas, vai falar, bom, agora eu já sei qual é o objeto. Então o objeto agora é esse, ela vai especificar o objeto. E aí ela vai efetivamente poder adquirir aquele bem ou contratar aquele serviço, né? E aí a vantagem que essas empresas que participaram do diálogo competitivo nessa primeira fase, né, vão ter é que só elas vão poder participar efetivamente do procedimento para contratação daquele objeto ou daquele serviço. Então o diálogo competitivo tem essa característica, é sempre um objeto que a administração não consegue especificar, não consegue ser atendida àquela necessidade com o que já tem no mercado. Normalmente é algo mais voltado para o lado tecnológico, é uma inovação. Então, é sempre nesse sentido a realização de um diálogo competitivo. E ele se desenvolve justamente na base do diálogo. As empresas que comparecem, uma vez publicado o edital, sentam numa mesa, né, ou por meio eletrônico, e conversam com a administração. A administração coloca ali qual a sua necessidade e as empresas vão dialogando com a administração. Você tem que fazer isso, talvez seja assim, me tira uma dúvida, é desse jeito? Não, é desse outro jeito. E aí elas acabam moldando um objeto e oferecem para a administração. A administração fala, beleza, agora eu já sei. Então agora eu quero contratar esse objeto aqui que a gente conseguiu especificar. E aí vocês que participaram dessa primeira fase do diálogo vão ter a preferência de participar do procedimento. Aquela que oferecer esse objeto de acordo com o tipo da licitação que eu quiser, menor preço, melhor técnica, enfim, vai ser o vencedor. Então o diálogo competitivo tem esse objetivo, tá? Muito bem. Então, nós vimos as 5 modalidades e, como eu falei inicialmente, a licitação é um procedimento que é obrigatório para toda aquisição de bens, prestação de serviços ou realização de obras que a administração pública precise fazer. Então, essa é a regra, a obrigatoriedade da licitação. Só que a própria lei de licitações e contratos, ela prevê situações em que vai ser possível a administração pública contratar diretamente com determinada empresa, sem realizar uma licitação anterior. E como que isso acontece? Acontece quando existe alguma característica no objeto ou existe a impossibilidade de competição que demonstram para a administração que não vai ter sentido realizar uma licitação. Então a administração vai poder diretamente contratar aquele bem com uma determinada empresa. Mas lembre-se, são situações excepcionais. A regra é o quê? Realização da licitação. A exceção é que é a contratação direta. E essa contratação direta, ela pode ser feita de 2 maneiras. Inexigibilidade de licitação, que está previsto lá no artigo 74 da Lei 14.133, ou dispensa de licitação, que é o artigo 75. E toda vez que a administração pública for realizar uma contratação direta, seja por inexigibilidade, seja por dispensa, ela vai ter que justificar, vai ter que apresentar no procedimento a justificativa. Por que ela está contratando diretamente com aquela empresa? Tá? Então isso é importante, já que a regra é a realização da licitação. Então, muito bem. Qual a diferença de inexigibilidade e de dispensa? Na inexigibilidade, não há possibilidade de competição. Exemplo clássico de inexigibilidade, fornecedor exclusivo. Então, se a administração precisa de determinado bem, que só quem fornece é a empresa X, para que ela vai realizar uma licitação? Não vai ter competitividade. Ela vai gastar tempo, gastar dinheiro, gastar pessoal para um procedimento que vai vir só uma empresa.
Então, ao invés de realizar isso, o que é que ela faz? Contrata direto com aquela empresa, né? Mas lógico que ela tem, como eu falei, que antes justificar por que está contratando direto com aquela empresa e deixar claro no procedimento que o valor que ela está pagando é o valor de mercado. Ou seja, o valor que aquele bem realmente tem normalmente no mercado. Ou seja, não está tendo um sobrepreço. Tá? Isso tudo tem que ficar demonstrado e justificado no procedimento para poder ter essa contratação direta. Então, na inexigibilidade tem essa situação, né? Ou seja, não tem possibilidade de competição. E aí nós temos vários casos que a lei traz. Primeiro, o exemplo que eu dei, que é o mais comum, fornecedor exclusivo. Então, fornecedor exclusivo pode contratar diretamente por inexigibilidade. Segunda situação, profissional do meio artístico que seja consagrado. Então, se eu quiser contratar um cantor para uma festa que vai ter, eu não preciso realizar a licitação. Né? Chamar o cantor A, chamar B, C, para ver quem oferece a melhor proposta. Não, eu posso ir direto no determinado profissional, no determinado artista e contratá-lo diretamente. Porque tem essa questão da notoriedade, né, e de ser um artista consagrado. Né? Eu não vou fazer uma competição ali numa licitação entre Ivete Sangalo e Claudinha Leite, por exemplo. Então eu posso escolher uma delas e já contratar diretamente, por exemplo, para um show de Ano Novo, né, que o governo pode realizar. Então também é outro caso de inexigibilidade. Outra situação, serviço técnico especializado que é realizado por profissional com notória especialização. Então, se a administração precisa, por exemplo, contratar um professor para dar uma aula sobre licitações e contratos. Então, tem vários professores que fazem isso. A administração não vai realizar uma licitação. Ela pode ir direto num profissional e falar, olha, esse profissional aqui, ele presta um serviço técnico especializado e ele tem notória especialização. Ele é um ministro do TCU, ele tem doutorado em Harvard. Então, serviço técnico especializado realizado por profissional com notória especialização. Então, a administração pode contratar diretamente um ministro do TCU que possui especialidade, doutorado em Harvard, ou seja, ele tem notória especialização naquele tema. A administração, apresentando justificativa, pode contratar diretamente ele. Outra situação são um procedimento auxiliar que existe, que é o chamado credenciamento, que são aqueles bens que a administração compra muito e que o seu preço varia. Por exemplo, passagens aéreas. A administração não vai, toda vez que ela for comprar uma passagem aérea para um servidor, realizar a licitação. Vai ficar inviável. Então, o que ela faz? Ela credencia uma agência de turismo, por exemplo, uma agência de viagens, e fica realizando compras dessa agência. Então, esse procedimento também dispensa a realização de licitação. Na verdade, é uma situação de inexigibilidade de licitação. Ou seja, pode ser feita a contratação direta. E, por fim, quando a administração quer adquirir ou alugar um imóvel específico que, pela sua localização, tem que ser só ele, a administração não pode adquirir ou alugar em outro lugar, também ela pode, mediante justificativa, contratar diretamente, né? Ou seja, adquirir aquele imóvel. Não precisa realizar uma licitação para adquirir qualquer imóvel, porque tem um motivo, tem uma justificativa para ser aquele imóvel específico. De repente é um imóvel mais perto de um hospital, mais perto de um posto de saúde, e a administração precisa que seja ali, por exemplo, instalada a Secretaria de Saúde. Então, mediante justificativa, é possível essa contratação direta. Então, inexigibilidade são essas situações em que não é possível haver competição entre os envolvidos. Já a dispensa é a situação um pouquinho diferente. São situações em que a competição até poderia acontecer, mas aí vem a lei e prevê expressamente situações nas quais a administração pública vai poder contratar diretamente. Então vejam como é diferente. Na inexigibilidade, mesmo que a administração pública queira realizar a licitação, ela não vai conseguir, porque a competição é inviável. Já na dispensa, até poderia realizar a licitação, porque pode ter competitividade, mas a própria lei prevê situações que a administração pode comprar diretamente aquele bem ou contratar diretamente aquele serviço. Então, os exemplos, as previsões, né, legais, nós temos várias. Primeiro, contratações de baixo valor. Então, atualmente,
contratações de obra de engenharia abaixo de R$125 mil e bem de serviços abaixo de R$62 mil, né, aproximadamente, a administração pode contratar diretamente, não precisa realizar a licitação. Outra situação é calamidade pública. Então a administração está diante de uma situação de calamidade pública, digamos, uma enchente, desalojou milhares de famílias, as famílias não têm onde morar, e aí a administração precisa adquirir barracas para colocar essas famílias. Se a administração for realizar uma licitação, vai demorar até elaborar a licitação, cumprir os prazos, sair o resultado, aquelas famílias vão ficar muito tempo sem moradia. Então o que a administração pode fazer? Dispensar a licitação. Comprar diretamente aquelas barracas de determinados fornecedores, desde que comprove no processo a situação de calamidade e que aquele objeto está sendo adquirido pelo preço de mercado, não pode também ser um preço muito elevado, né? Preço comum de mercado, ele pode ir lá e comprar diretamente de um fornecedor, tá? Então essa situação também é prevista na lei. Contratação de serviços ou bens com outras entidades da administração pública. Então, às vezes, um órgão público precisa de um serviço de informática, de tecnologia da informação. E aí, tem outro órgão público que trabalha justamente com isso, desenvolvendo serviços de tecnologia da informação. Então, ao invés da administração contratar de uma empresa privada, ela pode contratar desse outro órgão público. Também mediante pagamento pelo serviço ou pelo bem, mas contrata de outro órgão público. Então, o dinheiro permanece ali dentro da administração. Nesse caso, vai ser realizada uma contratação direta, ao invés de realizar a licitação. Outro exemplo também de dispensa são as duas situações, licitação deserta e licitação fracassada. São duas situações que elas são as seguintes. Licitação deserta é aquela que a administração pública abre a licitação e no dia de apresentação das propostas não aparece nenhum interessado. Ou seja, fica tudo vazio, como se tivesse um deserto ali, ou seja, licitação deserta. Então, se foi aberta a licitação para aquele objeto e não compareceu ninguém, para que a administração pública vai realizar uma outra licitação depois? Ela pode muito bem contratar diretamente com alguém que forneça aquele objeto. Então, essa é a situação da licitação deserta. A outra situação é a chamada licitação fracassada, que é aquela que a licitação é aberta, comparecem interessados, mas nenhum atende aos critérios exigidos pelo edital. Seja porque não oferece aquele objeto da maneira que é solicitado, seja porque não cumpre aqueles critérios de habilitação. Então, é aberta a licitação, comparecem 3 interessados e os 3 são desclassificados, por exemplo. Não tem vencedor. E aí, para contratar aquele objeto, a administração pública pode contratar diretamente, né, com algum fornecedor depois. Então, essas são situações de dispensa de licitação, tá? Tanto a dispensa quanto a inexigibilidade, a licitação não vai ser realizada a contratação direta, tá? E tudo mediante o quê? Justificativa dentro do procedimento. Justificativa da situação, justificativa de preços, né, justamente para evitar algum sobrepreço ou alguma tentativa de burlar a licitação da licitação, tá bom? Então, inexigibilidade, artigo 74, dispensa, artigo 75. Importante estudarem essas situações. E, por fim, vamos falar dos procedimentos auxiliares. Procedimentos auxiliares, como o próprio nome diz, né, são procedimentos que auxiliam, que ajudam a realização da licitação. E nós temos 5. Nós temos o credenciamento, que eu falei ainda há pouco, né? Compras que a administração faz com muita frequência, que tem uma variação muito grande de valor. Exemplo, passagens aéreas, né? Então ela pode credenciar fornecedores e ir adquirindo deles ao invés de realizar uma licitação. Pré-qualificação, que toda aquela fase de habilitação que nós vimos, que é uma fase que vem depois da classificação das propostas, ela pode ser feita antes. Empresas já se qualificam previamente junto à administração pública, com documentos que provam que ela possui habilitação jurídica, que ela possui habilitação econômica, que ela possui habilitação em relação a tributos, dívidas trabalhistas, dívidas previdenciárias. Então, já fornece isso tudo antes para a administração, fica lá no banco de dados, e aí quando a administração vai habilitar aquela empresa, ela já
verifica que aquela empresa atende aos requisitos. Então, isso auxilia muito, ou seja, torna mais ágil a licitação. Manifestação de interesse é um procedimento auxiliar em que a administração pergunta para a sociedade ou para interessados como que ela pode resolver determinada situação. E os interessados vão lá e manifestam interesse, né, em ajudar, em participar, em dar soluções para a administração. Então, isso auxilia, antes da administração, efetivamente, elaborar um edital e publicar uma licitação. Registro cadastral é nada mais, nada menos que um banco de dados que vão constar todos os dados de empresas que contratam com a administração pública. Então, ali vão constar informações dizendo se aquela empresa cumpriu o contrato que ela teve com determinado órgão, se ela sofreu alguma penalidade, alguma punição. Então, tudo isso que é registrado lá e facilita o trabalho dentro do procedimento licitatório. E, por fim, nós temos o registro de preços, que é um procedimento auxiliar que é muito utilizado pela administração pública. Ele funciona mais ou menos assim. A administração pública, ela precisa de um determinado bem, por exemplo. Ela precisa de resma de papel. Então, ela quer comprar 1000 resmas de papel. Só que ela não quer comprar 1000 resmas de uma vez. Ela quer comprar ao longo de um ano, por exemplo, de acordo com a sua necessidade. E ela não sabe quando que ela vai ter aquela necessidade efetiva. Então, no momento que ela lança o edital, ela ainda não precisa de resma de papel. Talvez ela precise no mês que vem, talvez daqui a 6 meses, talvez só no final do ano. Então, o que a administração pública faz? Ela faz uma licitação, ou pregão ou concorrência, ou seja, é uma dessas modalidades, só que ela tem uma característica, ela vai ser uma licitação com registro de preço. Para quê? Para que, após todo o procedimento, igual que a gente viu, ao final a empresa declarada vencedora, ela vai se comprometer com a administração para, se a administração quiser adquirir aquele objeto, vai adquirir daquela empresa por aquele preço que está registrado. Então é uma garantia para a administração de que ela vai poder, a qualquer momento, dentro do prazo da ata de registro de preço, adquirir aquele bem por aquele preço. E é também uma garantia para o fornecedor, que vai saber que vai fornecer aquele bem para a administração, dentro daquele período de um ano, por aquele preço que ele ofereceu e que foi a proposta vencedora e que consta da ata de registro de preço. Então ele auxilia muito essas contratações contínuas que a administração pública faz. Porque o preço fica registrado lá. Quando a administração quiser, ela vai lá e adquire. O interessante é que não obriga a administração, tá? A administração pode adquirir, como pode deixar passar todo o prazo e não adquirir aquele bem, tá? É uma faculdade da administração. E essa ata de registro de preço, depois de um ano, ela pode ser renovada, pode ser prorrogada por mais um ano, tá? E é admitido aí um reajuste de preço também, quando há essa prorrogação, tá certo? Dentro desse registro de preço, também tem um mecanismo muito interessante que permite que outros órgãos da administração pública participem do registro de preço realizado por um órgão diferente, justamente para todos se beneficiarem daquele preço que está registrado ali. Então, por exemplo, se o Ministério da Saúde faz um registro de preço e fica lá registrado que a empresa X vai fornecer resmas de papel pelo valor tal, se posteriormente o IBAMA também estiver precisando de resma de papel, ao invés do IBAMA realizar a sua licitação para todo o procedimento, para obter um vencedor, ele pode ir lá naquela ata de registro de preço do Ministério da Saúde e adquirir resmas daquele fornecedor por aquele preço. Desde que o Ministério da Saúde aceite que o IBAMA venha, que o fornecedor aceite fornecer também para o IBAMA, porque pode ser que ele não tenha interesse de fornecer aquele objeto por aquele preço ainda, queira aumentar o preço, aí ele não vai aceitar, tá bom? E tem outros critérios também relacionados com a quantidade, tudo previsto na lei. E aí, seguindo-se esse procedimento, essa outra entidade vai poder adquirir aquele objeto com base no registro de preço realizado por outra entidade, tá? Então essa entidade que entra depois é chamada de carona, ou seja, ela vai pegar carona naquele registro de preço. Então, é um procedimento que é muito interessante, que agiliza muito as contratações dentro da administração pública, né, e que vem sendo muito utilizado. Sempre inserido ali numa licitação da modalidade pregão ou concorrência. Principalmente pregão, que são esses bens e serviços comuns, tá certo? E para finalizar, vale lembrar que esse ponto, né, relacionado com licitações
tem o procedimento todo para ser escolhida a proposta mais vantajosa, ela tem como objetivo o quê? Que ao final seja assinado um contrato administrativo com aquele vencedor da licitação, para aquele vencedor fornecer aquele bem, aquele serviço ou realizar aquela obra. Então, o objetivo da licitação é, ao final, a assinatura de um contrato administrativo. E é esse tema, contrato administrativo, que nós vamos ver na nossa aula 6, nossa próxima aula sobre direito administrativo, tá bom? Então aqui a gente encerra a nossa aula 5, então em breve vejo vocês aí na aula 6, um abraço e até mais.